E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com o mangá de Chainsaw Man, capítulo 199 e 200. É, cara, quem diria, hein? 200 capítulos, marco muito importante pra obra. E assim, meio que pra comemorar isso daí, né, entre aspas, a gente tá numa sequência insana de acontecimentos bombásticos, né? Porque primeiro a gente teve ali revelado a verdadeira identidade do Demônio da Morte. A gente está tendo aí também a profecia de Nostradamus, né? Cada vez mais próxima. Tivemos, nossa, esse aqui foi demais, né? Denji e Asa, provando que são o melhor casal dessa obra aqui, cara. E assim, eu sei que tem gente que, eu prefiro a Power, eu prefiro a Rise, tudo bem. Mas assim, eu sempre enxerguei essas duas assim com uma conexão assim meio que mais física do que qualquer outra coisa, né? Agora com a Asa, cara, eu acho que eles têm uma química assim que é diferente, cara. Eles meio que se completam um ao outro, cara. Sei lá, pô, essa cena deles na bicicleta ali foi demais. Tudo bem que foi a Yoro, né? Mas mesmo assim, nossa, cara, eu acho que eles combinam demais. É o meu casal favorito aí da obra. Enfim, e além disso, a gente também teve um dos encontros mais esperados aí dessa segunda parte, né? Que é o Denji contra o falso Chainsaw Man, né? Agora, o que será que vai rolar desse combate, né? E outra, né? Será que a Fame ela vai interferir nessa batalha também? Bom, não sabemos ainda, né? Mas vamos falar sobre tudo isso aí que aconteceu nesses capítulos, porque a gente começa logo após aquela revelação da Fame de que ela, na verdade, é o demônio da morte, né? Então eu vou chamar ela de morte por enquanto, né? Até porque a gente não sabe qual é o nome dela ainda, né? E ela captura, né, tanto a Fame, né, que é o verdadeiro demônio da fome, quanto o falso Chainsaw Man, né? E ela vai devorar os dois, né? Curioso isso aqui, né? Bem irônico, né? O demônio da fome sendo devorado, né? Só que aí ela tenta argumentar ali com a morte, né? Falando que, não, irmã, não faça isso. Porque se você gosta, nem que seja um pouquinho só da humanidade, você tem que morrer imediatamente. Só que a morte, ela responde dizendo que, olha, não adianta isso, né? Porque mesmo que eu morra, simplesmente vai brotar um outro demônio da morte, né? E pode ser muito pior, porque vai que ele não gosta da humanidade que nem eu gosto, né? Aí, cara, seria o fim total da humanidade, seria assim, ó, um estalar de dedos. E aí o falso Chainsaw Man também tenta argumentar ali, né? Estão com medo danado de ser devorados, né? Ele fala, então faz o seguinte, fica de boa por aí, a gente não mexe mais com você, pode ficar aí no colégio e tal, é só não destruir ninguém, não tem problema. Só que aí a morte ela fala um negócio muito interessante, né? Que dentro de um tempo, né, quando chegar o tal dia lá da profecia de Nostradamus, o medo da humanidade vai se elevar até o máximo, né? Porque, bom, todo mundo vai ficar assustado, né? Pensando, caramba, o que será que vai acontecer e tal nesse dia, né? Então vai chegar o limite. E aí ela vai despertar os verdadeiros poderes dela. Dá a entender que seria tipo uma verdadeira forma, alguma coisa assim, né? E mesmo que ela não queira, ela vai destruir toda a humanidade. Né? Seria como se fosse automático isso, né? No momento que o medo da humanidade chegar num ponto, né, os poderes dela se ativariam. Mais ou menos isso. Então isso também não funcionaria. E aí a Fame ou Kiga, né, chame da forma que você preferir, ela vem com uma outra ideia, que é o seguinte, olha, deixa o Chainsaw Man te devorar, porque assim o conceito de morte se apagaria da humanidade, né? Então pelo menos eles continuariam existindo, né? O que vai acontecer depois ou não, aí é outra história, né? Porque, cara, é bizarro você pensar em não existir morte, né? Mas enfim, e aí, cara, a morte ela fica pensativa, né? Ela para um pouquinho assim e tal, né? Aí ela fala: olha, quer saber? Eu tenho uma outra ideia. Já sei como eu vou salvar a humanidade. Só que eu preciso da ajuda de vocês dois, né? E aí eles. Beleza, então a gente te ajuda assim, pode deixar. Eu acho que eles não imaginavam de que forma que seria a ajuda dela, né? Porque a morte ela vai e devora os dois. E é literal mesmo. Ela pega ali garfo e faca e vai despedaçando ali, comendo eles pedacinho por pedacinho. Cena bem brutal, aliás, né, se você pensar no conceito dela ali, no que aconteceu. Claro que né, no mangá ele não mostra tanto assim, mas, nossa, o conceito dessa ideia aqui é terrível. Enfim, e aí ela termina de devorar os dois, né? Só sobram ali alguns pedaços ali e tal, né? E aí ela vomita. Só que ela vomita dois bonecos ali, né? Representando a Fame e representando o falso Chainsaw Man. E aí ela dá uma de Sun Ji-woo, praticamente, né? Falando ali, ergam-se. E traz os dois de volta à forma original deles, né? Essa parte foi até engraçada, cara. Porque assim que a Fame volta, ela já manda logo um socão ali na morte, cara. Ela, salvação!
toma. Cara, o que a morte ela já tomou de pancada nesse mangá, que não é brincadeira, mano. Toda hora é um chute, é um soco, enfim. É até esquisito, né? Você considerar que ela é a morte, né? Só que tem um detalhe, né? Porque aqui a gente entende qual que é o verdadeiro poder dela, né? Quer dizer, pelo menos um deles, né? Não creio que seja só isso. Mas ela pode controlar todos aqueles que ela mata. Ela traz de volta e aí eles são praticamente escravos dela, né? E ela dá uma missão para os dois, que é o de jogar a humanidade em caos e desespero, né? Os dois obedecem, né? Sem pensar, não podem recusar e vão cumprir essa missão, né? E bom, aqui a gente tem dois pontos. O capítulo 199 ele terminou aqui, mas tem dois pontos, né? Então vamos lá. Primeiramente, né? O que será que a morte planeja fazer com esses dois, né? Porque essa missão aí que ela deu só vai aumentar ainda mais o medo da humanidade, né? Aí eu pensei, pô, será que caso ela desperte os verdadeiros poderes dela antes do dia da profecia, talvez ela consiga se controlar? Pode ser. E a segunda coisa é o seguinte, né? Esse lance aí dela poder controlar as pessoas que ela mata, né? Dá margem para Nayuta voltar, né? Porque lembrando, naquela cena do restaurante a gente viu a Nayuta, né? E aquele monte de sushi e claramente a morte ela estava comendo sushi. Se era mesmo a Nayuta ou não, aí é uma outra história. Como eu já falei, eu mantenho aquela minha teoria de que não era Nayuta, aquilo ali tudo foi uma grande farsa, né? Só para irritar mesmo o Denji, né? Para fazer ele entrar naquela forma lá de Pochita, e que na verdade a Nayuta ela conseguiu escapar. Então ela tá por aí em algum canto, né? Talvez se recuperando ainda, sei lá, pode ser. Mas eu também não duvidaria de que a morte ela já tem a Nayuta, e em algum momento ela vai vomitar o bonequinho ali e controlar a Nayuta, né? Agora, meu Deus do céu, cara, já pensou, cara, Nayuta contra Denji, cara? Seria tenso e triste demais, né? Principalmente pro Denji ali, né? Mas enfim, como eu falei, eu ainda mantenho a minha teoria de que a Nayuta tá viva por aí. Mas enfim, vamos lá agora seguindo, né, pro capítulo 200, porque cara, ele já começa com uma sequência de diálogos fenomenais. Incrível. Esses diálogos aqui foram maravilhosos. Porque a gente já volta, né, pra Asa e pro Denji. Eles ainda estavam no topo daquele prédio, né, destruindo lá as coisas lá com o bang da Asa, né. E aí o Denji, ele saiu um pouquinho pra comprar comida e tal pra eles, né. E aí quando ele volta, cara, mano, parecia muito que esses dois eram casados, cara. Que a Asa era a esposa esperando o marido dela voltar, né. Porque assim que ele chega, ela já começa a falar, começa a reclamar das coisas, falando que, olha, você não tem dinheiro para comprar isso aqui, né? Então, como você conseguiu? Você roubou esse negócio aqui? Aí ele, não roubei nada não. Simplesmente eu achei a carteira ali de um morto, eu peguei a carteira dele, né? E aí eu fui e comprei esse negócio aqui. Aí lá, então isso é pior ainda. Aí ele, então não come. Mano, aí ela continua, né? Ela vai, come o bolinho ali, aí começa a reclamar do bolinho também, né? Falando que, não, isso aqui é cheio de ultraprocessados, isso aqui é um monte de negócio industrializado, que não sei o que e tal, isso faz mal pra saúde. Aí o Denji, então não come, né? Bom, aí ela fala, não, quer saber? Eu sou uma garota tóxica, então tá de boa pra mim comer isso aqui. Aliás, né, o título do capítulo é Casal Tóxico, né? E o Denji concorda, ele falando que, pô, legal isso daí que você falou, hein? Mano, cara, a interação desses dois aqui foi maravilhosa, cara. Eu adorei isso daqui. Só que aí a Asa, ela meio que começa a fazer um desabafo ali, né? Falando que o Denji, ele sempre tinha razão naquilo que ele falou. Porque ele tinha dado aquele conselho, né? De que você deveria fazer coisas divertidas para evitar de ficar pensando em coisas ruins, né? E ela fala que ela era sempre assim, ela estava sempre pensando em coisas ruins o tempo inteiro. Era no colégio, era quando voltava para casa, era na hora do banho, era antes de dormir. A cabeça dela sempre estava inundada com esses pensamentos, né, com essas bobagens ali o tempo inteiro, né? Tanto que ela até se questionava, né? Poxa, por que que eu tenho que passar por tudo isso, né? Olha essas pessoas aí, tá, o mundo tá uma porcaria, tá todo mundo se divertindo e tal, né? E finalmente ela entendeu, né? Que essas pessoas estão se divertindo justamente para evitar de pensar em coisas ruins, né? Então, pô, você tem um diálogo aqui e tal, até emocionante de certa forma, né? Você pensar em como que a Asa sempre se portou, como ela era antigamente, né? Só que aí o Denji quebra todo o clima ali quando ele fala assim, ué, eu falei isso mesmo? Ela falou sim. Mas bom, assim que a Asa termina de comer, né, a gente vê que a Yoro assume o corpo dela, né? E aí ela já fala pro Denji na hora ali, Denji, vamos sair daqui, vamos lá fazer uns exercícios e tal para ajudar na digestão. Só que tem o seguinte aqui, olha o detalhe, veja como que tá a expressão de felicidade da Yoro.
Só que dessa vez, né, diferente dos outros sorrisos dela, que geralmente são de deboche, esse aqui me pareceu um sorriso sincero mesmo, né, de felicidade genuína. Né? E lembrando, né, tem aquele lance dela dividir o cérebro lá com a asa, então elas meio que compartilham sentimentos. Então eu acho mesmo que ela tá feliz, de verdade mesmo, né? Bom, pelo menos foi assim que eu interpretei essa cena aqui, né? Mas bom, aí eles vão, né, fazer o tal exercício e, cara, essa cena aqui é cinema puro isso aqui, cara. Denji e Yoro pedalando ali e tal, de bicicleta, os dois, né? O Denji pedalando ali e ela na garupa, né? Soltando bang ali pra tudo quanto é lado e tal, né? Arrebentando ali com aqueles falsos Chainsaw Man, né? Aquelas pessoas que viraram Chainsaw Man aí, pedaço de gente voando pra tudo quanto é lá. Cara, cai a cabeça ali de um deles dentro da cestinha da bicicleta. E eles pedalando ali, rindo pra caramba e tal, se divertindo. A Yoro abraçada ali com o Denji. Falei, mano, caraca, mano, não tem como, cara. É o melhor casal da obra, não tem como. E aí aparece o falso Chainsaw Man. Foi até engraçado isso aqui, né? Porque o Denji olha pra ele e fala: eita, isso aí parece que é forte, hein? E aí a Yoro, ela vai e atira o bang nele, né? Só que ele desvia. Quer dizer, desvia não, né? Ele rebate ali usando aquela capa dele, né? Jogando a explosão pra longe. E assim, tudo bem que a Yoro não deve ter atirado com tudo, né? Porque ela tava ali de zoeira, ali com o Denji e tal, né? Acertando aqueles falsos Chainsaw Man que tava por ali e tal, né? Então ela não esperava que esse cara fosse forte, né? Mas enfim, impressionante de qualquer forma, né? Ele ter desviado ali com tranquilidade, né? Bom, e aí esse falso Chainsaw Man, ele começa meio que a repreender o Denji, né? Falando se, o Chainsaw Man deveria mesmo estar por aí de bobeira, né? Andando com uma garota e tal, né? Sem propósito nenhum, né? Logo você, o guerreiro solitário do inferno, que não sei o quê. Ele meio que dando a entender que o Denji deveria estar fazendo outras coisas mais importantes, né? Só que o Denji, ele fica putaço com isso, né? Falando que não, você não me conhece, que não sei o quê, você não sabe nada sobre mim. Ele já fica bravo, né? E puxa a cordinha ali e se transforma no Chainsaw Man. Então inicia ali um combate entre esses dois. Só que assim, de cara, você percebe que, pô, o Denji ele parece que é bem mais forte que esse sujeito, né? Ele até fatia ali uns pedaços dele. Só que o falso Chainsaw Man parece que não deu a mínima pros danos que ele tomou ali, né? Ele nem ligou, nem esquentou. O que eu fiquei, caramba, como assim, cara? Me deu a entender que talvez isso seja efeito do poder da morte, né? Talvez ele seja imortal agora, né? Ele não morra de jeito nenhum, meio que invencível praticamente, né? Imune a dor, imune a tudo. Talvez ele só morra agora quando a morte quiser, né? Pode ser, né? Não sei, vamos ver. Porque assim, quando ele apareceu lá e enfrentou lá a Fame, parecia que ele tinha medo de se machucar e tal, que ele se importava com algum dano e tal. E aqui não, aqui parece bem diferente, né? Parece bem mais frio até. E aí ele continua repreendendo o Denji, né? Falando que você não se arrepende dos seus erros, que não sei o quê. Não sei exatamente o que esse cara quer falar com isso, né? Mas, bom, será que isso aqui também faz parte lá do plano da morte, né? Ou simplesmente foi um encontro acidental? Bom, vamos ver, né? Vai ficar aí pro próximo pra gente descobrir. Lembrando que o próximo, né, vai ter um intervalo aí de uma semana, só volta dia 29. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Do episódio não, né? Do capítulo. Gostou, não gostou? Comenta aí. Compartilha o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.